Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela da Eterna Leitora e no vídeo de hoje eu vim conversar a respeito do livro A Mentira, da Ellen Dunmore. A história que vai se passar nessa época da Primeira Guerra Mundial, lá por 1920, quando o Daniel Branwell, que é o nosso protagonista, ele vai voltar para a cidadezinha dele de Cornualha, na Inglaterra, depois da guerra. O problema é que ele volta para a cidadezinha natal dele, mas ele não tem ninguém lá, porque o pai dele morreu quando ele era criança e a mãe dele morreu de uma doença quando ele estava na guerra. Então agora que ele voltou, ele nem tem onde morar. Só que aí ele vai encontrar uma casa mais reclusa, que fica mais distante da cidade, de uma senhora. Essa senhora até que era assim amiga, a mãe dele dizia ser amiga dessa senhora. E essa senhora vai acabar oferecendo para ele ficar ali, morar ali na terra dela. Então ali vai ser onde ele vai acabar se abrigando e vivendo. Só que os problemas da história começam logo no início, porque vai ter um problema com essa mulher ali. Eu não vou falar o que, porque senão, quem sabe, pode ser uma dedução do restante da história, do que pode ser a história. Então eu vou deixar esse fato subentendido. Como essa mulher está bastante incapacitada, ele vai arar a terra, vai plantar, vai, digamos, cuidar das galinhas, os bichinhos que ela tem. E ele vai pouco à cidade, porque ele realmente não quer muito ir pra lá, não quer muito ver as pessoas encarando ele. Até porque na guerra ele acabou perdendo o melhor amigo dele, que era o Frederick. E agora a mente dele tá tomada por lembranças das trincheiras, lembranças da guerra, o que ele passou lá. O fantasma desse melhor amigo dele, Frederick, também tá assombrando ele, então a história tem um tom um pouco mais sombrio também por causa disso. Mas ele vai acabar se encontrando com a Felícia, que era a irmã mais nova do Frederick. A Felícia acabou se casando, só que o marido dela também morreu na guerra e agora ela tem que cuidar aí, viver sozinha e cuidar da filhinha pequena dela. Só que a Felícia e o Frederick eram de uma família rica, enquanto o Daniel e a mãe eram bem pobres. Ele saiu logo cedo da escola para trabalhar, para ajudar a mãe, para poder sustentar a casa. E aí a Felícia e o Daniel vão começar, digamos, se encontrar algumas vezes, vão conversar, vão lembrar de fatos do passado, vão lembrar do Frederick. Realmente, a respeito de sinopse, eu acho que não tem muito mais o que dizer, só lendo pra realmente conseguir descobrir e entender o que vai acontecer. Até porque esse livro, ele consegue mexer com a gente, porque apesar de ele ser bastante triste e melancólico, ele é muito real. Eu acredito que a gente nunca presenciou uma guerra, então a gente não tem presenciou e nem viveu em uma, então a gente não tem exatamente como dizer, julgar os sentimentos e todas as lembranças do Daniel desse horror que ele viveu. E esse livro ele consegue ser muito real por causa disso, esses sentimentos dele são muito verdadeiros. Como o próprio Daniel dizia, tudo remetia a esse cheiro da morte. Então você vê isso, ele lembrando isso depois, a forma como isso realmente toca, isso afeta ele, acaba te tocando também. Porque eu acredito sim que muitos homens, quando voltaram da guerra, devem sim ter passado por isso, de ter fantasmas meio que assombrando, lembranças, sonhos, pesadelos durante a noite e realmente não conseguir meio que seguir a vida em frente porque ficaram, digamos assim, parados naquele momento. Só que eles veem tantas atrocidades que, olha, deve ser realmente muito difícil para querer tocar a vida em frente. Só que assim, aqui o fantasma do Frederick fica, digamos, assombrando o Daniel. Ele às vezes acorda durante a noite com o fantasma do Frederick ali. E assim, a gente vê o sofrimento do Daniel por tudo que tá acontecendo. E a gente quer ajudar ele, a gente quer entrar no livro, chacoalhar ele, fazer alguma coisa por ele, fazer com que ele acorde, saia desse entorpecimento para que ele realmente tente levar uma vida normal, ele tente fazer alguma coisa realmente com a vida dele. Então o leitor acaba assim sendo muito tocado pelas cenas que a gente vê pelos olhos do Daniel que ele vivenciou, sem contar também esse sentimento de querer muito ajudar o protagonista e querer que ele consiga ter uma vida normal de novo. Aos poucos a gente também vai conhecendo a Felícia, ela também consegue se mostrar assim uma protagonista forte, porque primeiramente aos olhos do Daniel, o Daniel acha ela bastante frágil, coitada, tá ali com a filha, tá sozinha. Só que aos poucos ele vê que ela realmente passou por algumas coisas que isso fizeram realmente, digamos assim, ela crescer um pouco, ser um pouco mais mulher, e que as coisas também estão sendo muito difíceis para ela
porque ela perdeu não só o irmão, como também o marido. E assim, o livro vai ser narrado sob o ponto de vista do Daniel, só que assim, ele vai alternando, digamos, aos poucos, entre o presente ali, as conversas, os encontros com a Felícia, ao mesmo tempo que ele volta para o passado, conta fatos da infância, muitas conversas, momentos que ele teve com o Frederick, e ele também, aos poucos, ele vai introduzindo os acontecimentos, digamos, da guerra, as lembranças dele, sendo que algumas delas são da morte do Frederick, de como tudo aconteceu e como vem tudo em flashes durante a leitura, a gente não fica sabendo tudo de uma hora para outra. Então a gente fica realmente curioso para virar as páginas e descobrir de que maneira realmente o Frederick morreu, por que digamos assim, o fantasma dele aparece tanto pro Daniel, por que o Daniel também tem esse sentimento de culpa pela morte do Frederick. E assim, como o título já diz, vai ter uma mentira nessa história e o protagonista vai ter que, digamos assim, lidar com as consequências dessa mentira. Eu não vou falar o que é, porque senão acaba perdendo a graça. Quando eu cheguei no final, quando eu fechei o livro, eu fiquei com aquele sentimento de que não poderia ter sido assim, que tudo tinha que terminar, porque, gente, depois de tanta coisa que passou, acabar dessa forma, pra mim não tinha muito sentido. Toda aquela esperança que eu nutri durante a história acabou meio que sendo jogada no ralo. Mas se você para um pouquinho pra pensar, eu acho que provavelmente foi talvez também a melhor escolha, porque a ligação que os dois, o Frederick e o Daniel, tinham era muito forte. Então, de alguma forma, também essa atitude já poderia ser esperada e eu acho que acabou sendo um fim que realmente condiz com a história. Mas para quem curte histórias nesse estilo de guerra, pós-guerra, eu recomendo muito esse livro, porque acredito que ele vai mexer com muitas pessoas da mesma forma que mexeu comigo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que a resenha de hoje foi um pouquinho melancólica. Pra quem gostou, não esquece de deixar aquele like, pega o dedinho e se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima, tchau!